Pega suas coisas e vaza. Tiago disse essas exatas palavras para mim. O relógio na parede da sala marcava 3 horas da tarde de uma terça-feira muito quente em São Paulo. O ar estava abafado e pesado. Eu tinha voltado mais cedo do meu espaço de coworking porque a energia elétrica do prédio comercial havia caído. Eu não esperava encontrar aquela cena. A porta do nosso apartamento não fez barulho quando abri. Eu sempre fui cuidadosa. Caminhei pelo corredor curto e parei na entrada da sala de estar. O ambiente que eu havia limpado e organizado com tanto carinho na noite anterior parecia um campo de batalha. Roupas jogadas sobre o tapete felpudo. Almofadas fora do lugar. E no meio de tudo isso estava a Bruna. A vizinha do andar de baixo. Aquela mesma mulher que vivia batendo na nossa porta para pedir um pouco de açúcar. Um pouco de café. Ou para reclamar de algum barulho imaginário. Bruna tentava desesperadamente vestir um vestido de tecido barato e florido. Suas mãos tremiam. O tecido estava embolado e preso nos braços dela como um pano de chão molhado. O cabelo loiro tingido estava desgrenhado e grudado no rosto suado. Tiago estava bem na frente dela. O meu marido. O homem com quem eu dividia a vida há 5 anos. O rosto dele era uma mistura patética de vergonha e irritação. Ele segurava uma das almofadas do sofá contra o próprio corpo. Ele tentava cobrir a própria nudez de forma ridícula. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu não joguei nenhum vaso na parede. Meu rosto permaneceu completamente neutro. Minha expressão era a mesma que eu usaria se tivesse entrado na sala e encontrado os dois tomando uma xícara de chá. Minha respiração continuou no mesmo ritmo. Essa calma artificial. Essa total falta de reação. Isso tirou Tiago do sério. Isso o incomodou muito mais do que qualquer crise de histeria ou choro descontrolado que ele estivesse esperando. O que você está olhando? Ele perguntou com a voz esganiçada. Não está gostando. Então vaza. Ele atirou essas palavras na minha direção. Ele estava absolutamente certo de que a frase dele era uma sentença de morte para mim. Ele se sentia o dono do mundo naquele momento. O apartamento em que estávamos ficava em um bairro de classe média alta. A mãe dele sempre disse para todo mundo que tinha comprado e dado o imóvel de presente para nós quando casamos. Esse apartamento era o escudo do Tiago. Era a fortaleza dele. Ele sabia muito bem que eu não tinha para onde ir. A casa dos meus pais do interior havia sido vendida há muito tempo para pagar dívidas médicas. Meus pais já eram falecidos. Eu não tinha outros parentes na cidade que pudessem me acolher. Eu olhei para ele. Eu balancei a cabeça em um gesto de concordância. Eu apenas concordei silenciosamente. Esse movimento mudo e tranquilo o deixou completamente atordoado. Foi um golpe muito mais duro do que a minha chegada repentina. Eu dei as costas para aquela cena deprimente. Eu caminhei em direção ao nosso quarto com passos firmes. Eu ouvi o som da almofada caindo no chão. Tiago finalmente havia jogado o travesseiro de lado. O que você está fazendo? Vai fazer as malas? Ele perguntou. O tom de voz dele estava carregado de um sarcasmo venenoso. Ele realmente achava que eu estava apenas fazendo um teatro. Bruna finalmente conseguiu enfiar o vestido no corpo. Ela ajeitou as alças tortas e passou a mão pelo cabelo embaraçado. Ela olhou para a porta do quarto com uma cara de completa confusão. Ela vai mesmo embora. Bruna sussurrou. A voz dela era fina e insegura. Ela olhou para Tiago em busca de alguma confirmação. Ele apenas balançou a mão no ar em um gesto de desprezo. Ele tinha certeza absoluta de que tudo aquilo era apenas um show da minha parte para chamar atenção. Ele estava muito enganado. Eu realmente comecei a fazer as minhas malas. Eu não joguei as roupas de qualquer jeito. Eu não estava em um ataque de fúria cega. Eu me movia de forma metódica. Calma. Fria. Eu abri o armário e peguei a minha mala de viagem azul escura. Eu dobrei com cuidado apenas o que era estritamente necessário. Coloquei algumas mudas de roupa. Calças. Blusas. Roupas íntimas.
Peguei todos os meus documentos pessoais. Peguei o meu notebook. O meu carregador. O meu celular. Aquilo era a minha verdadeira ferramenta de trabalho. A minha vida. Eu sempre fui uma mulher de atitude. Eu nunca fui de falar pelos cotovelos para depois não fazer nada. Durante os 5 anos do nosso casamento, eu nunca fiz um escândalo. Eu nunca fiz barraco. Nem mesmo quando os motivos eram gigantescos. Nem mesmo quando ele chegava tarde com cheiro de bebida. Eu sempre preferi agir em silêncio em vez de reagir aos gritos. E aquele era exatamente o momento perfeito para agir. Você está brincando, não é? A voz do Tiago soou do lado de fora do quarto. O tom de superioridade dele havia sumido um pouco. A voz estava trêmula quando ele me viu sair do quarto puxando a mala de rodinhas. Ele estava parado no corredor. Bruna espiava por cima do ombro dele. O sorriso debochado que ela tentava manter nos lábios desapareceu rapidamente. Eu ignorei os dois. Eu andei até o móvel do corredor. Eu abri a gaveta de baixo. Eu tirei de lá uma pequena caixa de papelão. Dentro daquela caixa estavam as minhas fotografias antigas. Desenhos que fiz quando era criança. Alguns cartões postais amassados que guardavam lembranças bonitas de um tempo que não existia mais. Aquilo era a única coisa que me ligava ao passado. Um passado que eu estava deixando para trás de forma definitiva naquele exato instante. Você tem certeza de que quer estragar a sua vida assim? Tiago tentou retomar o controle da situação. Ele engrossou a voz. Ele tentou usar de novo aquele tom de arrogância e poder. Ele não conseguia engolir o fato de que eu estava realmente pronta para atravessar aquela porta e sumir da vida dele. Algo no meu olhar deve tê-lo assustado. Meus olhos sempre foram quentes. Compreensivos. Amorosos. Mas naquele momento eles estavam gelados. Afastados. Distantes. Como se eu estivesse olhando para um completo estranho na rua. Eu não disse uma única palavra em resposta. Eu passei por ele sentindo o cheiro do perfume barato da Bruna misturado no ar. Eu caminhei até a porta de entrada. Eu saí. Eu fechei a porta atrás de mim com extrema delicadeza. A porta fez um clique suave. Quase inaudível. Mas aquele pequeno som ecoou pelo apartamento inteiro. Um som que deixou para trás um silêncio pesado e ensurdecedor. Eu desci pelo elevador. Eu passei pela portaria. O porteiro me deu boa tarde e eu respondi com um aceno. Eu fui até a rua e chamei um carro por aplicativo. Eu digitei o endereço de um hotel simples em outro bairro de São Paulo. Bem longe dali. Enquanto o carro cortava o trânsito caótico da avenida. Eu peguei o meu celular. Eu abri a minha lista de contatos. Eu rolei a tela até encontrar o nome de Dona Carmen. A mãe do Tiago. A minha sogra. Os meus dedos não tremeram nem por um milésimo de segundo quando eu apertei o botão verde para ligar. O telefone chamou 2 vezes. Helena, minha filha. O que aconteceu? Por que você está me ligando a essa hora? Você não deveria estar no apartamento. A voz da Dona Carmen soou pelo alto-falante do celular. Ela parecia preocupada. Ela sempre foi uma mulher muito dura. Muito ríspida. Autoritária. Mas naquele momento havia uma nota de preocupação verdadeira na voz dela. Dona Carmen. Eu acabei de sair de casa. Eu deixei o Tiago. Eu falei de forma pausada. Sem chorar. Sem alterar o tom. Sem demonstrar emoção nenhuma. As minhas palavras soaram como um veredito de um juiz. Um fato consumado. Final. Irrevogável. Houve um longo período de silêncio do outro lado da linha. O que você quer dizer com deixou o Tiago? Vocês brigaram. O que aquele menino fez agora? Minha sogra parecia estar lutando para entender o tamanho do problema. Ele estava na nossa cama com a Bruna. A vizinha do andar de baixo. Eu cheguei mais cedo e peguei os dois no flagra. Ele mandou eu ir embora se eu não estivesse gostando da situação. Eu respondi de forma plana.
Como se eu estivesse lendo a previsão do tempo para o dia seguinte. Como ele tem coragem de fazer uma barbaridade dessas? Eu vou ligar para ele agora mesmo. Eu vou acabar com a raça daquele moleque. Ele não tem o direito de fazer isso com você. Dona Carmen começou a gritar no telefone. A indignação dela era real. Ela sempre esteve do meu lado. Ela sempre disse para todo mundo que eu era a nora dos sonhos. Perfeita. Ao contrário do filho irresponsável dela. Ela sabia que eu era uma mulher séria. Trabalhadora. Confiável. Organizada. Não precisa fazer isso, Dona Carmen. Eu já fui embora. A decisão está tomada. Mas tem mais uma coisa que a senhora precisa saber agora. O meu tom de voz ficou um pouco mais baixo. Mas continuou duro como uma rocha. Eu não vou mais pagar as parcelas do financiamento imobiliário. Mais silêncio. Um silêncio que parecia durar uma eternidade. Dessa vez o silêncio foi tão grande que eu achei que a ligação tinha caído. Do que você está falando, Helena? Que parcelas são essas? Que financiamento é esse? O apartamento foi um presente meu para o Tiago. Dona Carmen falou gaguejando. Ela estava em estado de choque absoluto. O apartamento não foi um presente, Dona Carmen. A senhora assinou como fiadora do contrato de financiamento na Caixa Econômica Federal. A sua chácara no interior foi colocada como garantia do empréstimo. E sou eu quem tem pago as parcelas altíssimas desse financiamento nos últimos 5 anos. Todo santo mês. O dinheiro sempre saiu da minha conta bancária. Eu expliquei tudo de uma vez. Eu não dei tempo para ela processar as informações devagar. Você pagava. Mas como? O Tiago sempre me jurou que aquilo era apenas uma formalidade para transferir o imóvel que eu tinha comprado para vocês. Ele nunca falou a palavra financiamento. A voz da Dona Carmen começou a falhar. O pânico estava tomando conta da respiração dela. O Tiago não sabia de nada. Eu sempre trabalhei. Eu tenho uma empresa aberta. Um CNPJ de microempreendedora. Eu trabalho com marketing digital e gestão de redes sociais. O Tiago sempre achou que eu era apenas uma dona de casa que ficava assistindo televisão o dia todo. Eu transferi o dinheiro da conta da minha empresa direto para o banco. Eu fazia isso de um jeito que ele nunca visse os extratos. Eu expliquei os detalhes da minha vida dupla de forma fria, revelando o meu segredo mais bem guardado. E o que vai acontecer agora? O que significa que você não vai mais pagar. Você quer que o banco tome a minha chácara. O que foi que você fez, Helena? A indignação inicial de Dona Carmen se transformou em puro terror. A voz dela tremia. O desespero vazava por cada palavra que ela pronunciava. A chácara não era apenas uma casa de campo para ela. Era a vida dela. Era o lugar onde ela passava todos os finais de semana. Onde ela plantava suas flores. Onde ela cuidava das árvores frutíferas que havia plantado junto com o falecido marido. Era o santuário das memórias dela. Agora o Tiago vai ter que pagar o boleto mensal. Ou então a senhora mesma paga. Eu não tenho mais absolutamente nada a ver com essa história nem com essa família. Adeus, Dona Carmen. Eu encerrei a ligação. Eu apertei o botão vermelho na tela do celular. Eu não dei a ela a chance de fazer mais perguntas. Eu não quis ouvir nenhuma tentativa de chantagem emocional. Eu encostei a cabeça no vidro do carro. Eu fechei os olhos. Eu senti um alívio imenso. Era como se uma âncora de ferro de 100 quilos tivesse sido arrancada das minhas costas. Dona Carmen estava sentada na cadeira de madeira da cozinha da casa dela. Ela segurava o celular mudo perto do rosto. As minhas palavras ficaram martelando na mente dela de forma violenta. Financiamento. Parcelas mensais. Chácara como garantia. Durante todos aqueles anos o Tiago encheu o peito para dizer aos amigos e parentes que a mãe rica tinha comprado o apartamento à vista para ele. Um lindo presente de casamento. Ele dizia isso rindo. E ela acreditava. Ela acreditava cegamente no filho.
O filho que sempre foi a luz dos olhos dela. Mesmo sendo um mimado e irresponsável. Mas agora a verdade tinha aparecido. A chácara dela estava em perigo. A chácara onde ela colhia jabuticabas todo mês de novembro. Onde ela fazia compotas de doces. Onde ela reunia as amigas para jogar baralho. Aquela terra era a garantia do banco. E o banco não tem coração. O banco toma o que é dele. Dona Carmen sentiu a pressão arterial subir. A visão dela escureceu por alguns segundos. A primeira vontade que ela sentiu foi ligar para o filho e gritar até perder a voz. Mas ela respirou fundo. Ela se segurou. Ela precisava organizar a própria cabeça primeiro. Ela precisava de provas. O pânico batia no peito dela como um tambor. Mas ela era uma mulher das antigas. Criada na roça. Ela sabia que antes de ir para a guerra é preciso conhecer as armas do inimigo. Ela levantou da cadeira e foi até o quarto. Ela abriu o fundo de um guarda-roupa velho de madeira escura. Ela puxou uma gaveta que rangia. Ali dentro havia uma caixa de metal cheia de documentos importantes. Certidões de nascimento. Papéis do casamento. Escrituras. Em algum lugar no meio daquela papelada deveria estar o maldito contrato que o Tiago levou para ela assinar 5 anos atrás. Ele chegou sorridente naquele dia. Ele disse que era apenas uma formalidade burocrática da prefeitura. Uma exigência do cartório para registrar o presente e pagar menos impostos. Ela amava tanto o filho que não leu as letras pequenas. Ela confiou. Com as mãos tremendo muito. Ela tirou um envelope pardo do fundo da caixa. Ela puxou as folhas grampeadas. Lá estava o símbolo do banco. Contrato de financiamento imobiliário. O nome do Tiago estava lá como devedor principal. O nome dela estava logo abaixo. Escrito em letras maiúsculas e em negrito. Fiadora e garantidora. Logo abaixo a descrição detalhada do imóvel dado como garantia. A matrícula da chácara. E o gráfico interminável de parcelas mensais. Tudo impresso com uma tinta preta que agora parecia uma condenação. O financiamento era de 25 anos. Já tinham-se passado 5. A Helena pagou rigorosamente em dia durante 5 anos. E agora a torneira secou. Dona Carmen não aguentou mais. Ela agarrou o telefone e discou o número do filho com ódio. Dessa vez não houve hesitação. O telefone chamou muitas vezes. O som do toque parecia perfurar os ouvidos dela. Finalmente o Tiago atendeu. A voz dele estava arrastada. Preguiçosa. Irritada. Mãe, o que foi? Você não podia esperar eu te ligar depois. Ele resmungou como um adolescente contrariado. O que foi, Tiago? Você perdeu o juízo de vez. Dona Carmen não conseguiu segurar os gritos. Ela sentiu a garganta queimar de ódio. Uma mistura amarga de mágoa profunda e medo paralisante. Mãe, calma. Por que você está gritando feito louca? A Helena foi chorar no seu ouvido, foi isso. Tiago bufou. Ele tinha certeza absoluta de que Helena havia ligado para a mãe dele para fazer fofoca e se fazer de vítima. Ele esperava apenas um sermão inútil da mãe sobre fidelidade no casamento. A Helena foi embora daquele apartamento. E ela me disse que não vai pagar mais nenhum centavo daquele financiamento que você fez escondido. O financiamento onde você colocou a minha chácara como garantia bancária. A voz de Dona Carmen era um trovão. Os vizinhos dela com certeza estavam ouvindo a confusão através das paredes. Houve um silêncio total do outro lado da linha. Um silêncio muito mais longo. Muito mais pesado e angustiante do que o silêncio que aconteceu durante a minha ligação. Que financiamento, mãe? Do que você está falando? O apartamento foi um presente que você me deu. A voz do Tiago mudou de tom. Ele não parecia mais um homem arrogante. Ele parecia um rato assustado. Presente. Você tem ideia do que aquela mulher fez com a gente? Você tem a mínima noção da desgraça que você causou, seu canalha? A minha chácara. O banco vai leiloar a minha chácara se o boleto não for pago.
Dona Carmen gritava sem parar. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado dela. Não eram apenas lágrimas de medo de perder a propriedade. Eram lágrimas de decepção profunda. O filho dela era uma farsa. Mãe, pelo amor de Deus. Eu estou indo para a sua casa agora. Fica calma. Me espera aí. A gente vai resolver isso. O pânico finalmente tomou conta da voz de Tiago. Ele começou a entender que a situação era infinitamente pior do que apenas a esposa indo embora por causa de uma traição com a vizinha. Vem pra cá. Vem pra cá agora mesmo, seu irresponsável. Se você não aparecer aqui em meia hora, eu mesma vou até aí e arrasto a sua cara no asfalto. Dona Carmen desligou o telefone com violência. Ela jogou o aparelho sobre a mesa da cozinha. Ela se sentia traída. Uma facada nas costas dada pelo próprio sangue. Durante meia década ela viveu na ilusão de que tinha ajudado o filho a construir uma vida próspera. Quando na verdade ela havia sido usada como um peão num jogo de mentiras sujas que ele mesmo criou para manter a pose. Tiago chegou na casa da mãe branco como cera. Ele suava frio. Bruna, a vizinha, ainda estava no apartamento dele quando ele saiu correndo. Ela não entendeu nada do que estava acontecendo. Ela via ele correndo de um lado para o outro recolhendo as chaves do carro de luxo. Tiago nem olhou para a cara dela. Ele não se despediu. Ele simplesmente bateu a porta e correu para a garagem, deixando a amante para trás no meio da bagunça. Mãe, por favor, tenta se acalmar. Me explica essa história de banco. Ele tentou colocar as mãos nos ombros dela quando entrou na casa. Ele tentou usar uma voz mansa para dominar a situação. Mas os lábios dele tremiam. Calma. Você quer que eu tenha calma, Tiago? Você mentiu olhando nos meus olhos. Você mentiu para Helena durante o casamento inteiro. Você colocou a casa onde o seu pai morreu em risco. E agora você tem a audácia de me pedir calma. Dona Carmen estava de pé no meio da sala. Ela estava com os braços cruzados na altura do peito. O olhar dela queimava como brasa viva. Tiago recuou um passo. Ele nunca tinha visto a mãe daquele jeito. Ela sempre foi exigente. Mas sempre o tratava com privilégios. Agora havia apenas repulsa nos olhos dela. Ela estendeu a mão e enfiou o contrato na cara dele. Pega isso. Olha bem para esse papel, lê o que está escrito aí se você sabe ler. Ela apontou com o dedo indicador tremendo para a página que mostrava os detalhes do empréstimo. Tiago pegou o papel. Ele começou a ler. O rosto dele foi se contorcendo em uma careta de horror. Cada linha lida era um soco no estômago. O imóvel da mãe estava lá, registrado como garantia. As parcelas eram gigantescas. Valores que ele jamais conseguiria pagar com o salário dele. Ele passou os últimos 5 anos arrotando grandeza e jurando que morava num imóvel quitado. Ele não tinha mais vaga ideia de que a esposa que ele tratava com tanto desdém tinha uma empresa lucrativa na internet. Ele realmente acreditava que a Helena comprava comida e pagava as contas da casa fazendo mágica com o dinheiro que ele dava. A ficha caiu. A realidade bateu na cara dele com a força de um caminhão desgovernado. Como? Por que ela nunca me contou isso? Ele sussurrou. As pernas dele pareciam de gelatina. O chão estava sumindo debaixo dos sapatos caros dele. É lógico que ela nunca contou nada, seu idiota. Você não iria acreditar e muito menos aceitar. Você tem o ego maior que o cérebro. Ela trabalhava dia e noite em silêncio para garantir um teto decente. Para que você, seu vagabundo, pudesse viver vida de rei sem se preocupar com as contas. Dona Carmen disparava as palavras como se fossem tiros. E qual foi o seu agradecimento? Você colocou uma vagabunda qualquer dentro da casa que a sua esposa suava para pagar. E ainda expulsou a coitada de lá. Mãe, eu juro por Deus. Eu não sabia de nada disso. Tiago choramingou. Ele parecia um menino de 10 anos pego roubando dinheiro da carteira da mãe. Não sabia porque é um encostado cego. Você deveria ser um homem de verdade. Deveria assumir a liderança e a responsabilidade da sua própria casa.
Mas você preferiu viver numa fantasia onde você era o todo-poderoso. E o que a gente faz agora, gêmeo da família? A próxima parcela vence na segunda-feira. Você vai tirar esse dinheiro da onde? Ou você prefere que o banco venha colocar um cadeado no portão da minha chácara? Você conseguiu entender a destruição que a Helena causou. Ela não levou um centavo nosso. Mas ela deixou a gente atolado numa dívida astronômica. Dona Carmen caminhou até a mesa de jantar e bateu a mão sobre uma pilha de papéis. Olha aqui os valores. Você tem ideia do tamanho desse buraco? O valor dessa parcela é maior que o seu salário inteiro. E você ainda tem o condomínio e a luz para pagar. Tiago levou as duas mãos à cabeça e puxou o próprio cabelo. O desespero era sufocante. O cargo dele na empresa era de coordenador júnior. O salário não era ruim para um homem solteiro. Mas não chegava nem perto de cobrir as despesas de uma vida luxuosa mais a parcela de um imóvel de alto padrão. Ele sempre gastou todo o salário em futilidades. Tinha comprado uma SUV 0 km maravilhosa que ainda estava financiada. Ele torrava dinheiro em restaurantes caros com os amigos e com as mulheres que ele tentava impressionar. A Helena, por outro lado, nunca pedia roupas caras. Nunca exigia viagens internacionais. Ela era focada e econômica. Agora a matemática da vida fechava na cabeça oca dele. Eu preciso de dinheiro, Tiago. E eu preciso para amanhã. Dinheiro vivo na minha conta para cobrir a primeira parcela. Depois você que se vire com o banco. O tom de Dona Carmen ficou frio e cortante. Você vai vender aquele carro absurdo que você comprou. Aquele tanque de guerra que você usa para se exibir para a vizinhança. O carro é novo. Dá para pegar um bom dinheiro e pagar pelo menos os próximos meses até a gente achar uma saída. E se você não fizer isso amanhã cedo? Eu juro pela memória do seu pai. Eu tomo aquele apartamento. Boto vocês na rua e vendo o imóvel por qualquer preço para limpar o meu nome. A respiração do Tiago falhou. O carro dele. O grande amor da vida dele. O símbolo máximo do status social que ele construiu com tanta mentira. Ele adorava desfilar pelo bairro com os vidros escuros e o som alto. E agora a mãe estava exigindo que ele vendesse o carro. E por um motivo patético. Ele olhou no fundo dos olhos da mãe. Não havia pena ali. Havia apenas uma determinação cruel de sobrevivência. Ele conhecia a mãe que tinha. Quando a velha colocava uma coisa na cabeça, ninguém tirava. Ela iria destruí-lo se fosse necessário para salvar a chácara. Mas mãe, o carro está financiado também. Eu vou perder muito dinheiro na revenda rápida. Ele tentou argumentar em um último fio de esperança. Problema seu. Você acha que vai continuar vivendo no luxo depois do inferno que você criou? A voz dela cortou o ar como um chicote. E não ouse abrir a boca para reclamar. Anuncie a venda desse carro hoje de madrugada. E aproveite para avisar aquela loira oxigenada que você estava agarrando que os tempos de glória acabaram. Ela vai sumir da sua vida na velocidade da luz quando descobrir que você é um liso. Um falido que não tem onde cair morto. Tiago abaixou a cabeça. Os ombros dele caíram pesadamente. As palavras da mãe foram direto no alvo. Bruna amava andar no banco de couro do carro dele. Ela adorava postar fotos no Instagram mostrando a vida boa. Ele já conseguia imaginar a cara de desprezo que ela faria quando soubesse que ele não tinha dinheiro para pagar um picolé na esquina. A humilhação social. A perda de tudo que o definia. Tudo desabou sobre a cabeça dele de uma só vez. Na manhã seguinte, com um nó na garganta e os olhos vermelhos de não dormir, Tiago tirou fotos do carro na garagem. Ele postou anúncios em todos os sites de venda de veículos. O processo foi humilhante e doloroso. Os compradores ligavam oferecendo valores ridículos. Eles apontavam defeitos invisíveis. O sangue do Tiago fervia de raiva. Raiva da Helena. Raiva da mãe. Raiva da vizinha. Mas principalmente, raiva de si mesmo por ter sido tão burro. No final da tarde,
Bruna subiu as escadas e tocou a campainha do apartamento. Ela entrou rebolando. Ela queria saber por que ele estava com aquela cara de velório o dia todo. Tiago não tinha mais energia para sustentar o personagem de macho alfa bem-sucedido. Ele precisava desabafar. E num momento de pura fraqueza emocional, ele abriu a boca e vomitou a história toda. Ele contou sobre o financiamento oculto da Caixa Econômica, sobre a chantagem da mãe com a chácara, sobre a genialidade financeira da ex-esposa que o fez de palhaço, e sobre a obrigação imediata de vender a SUV de luxo. Bruna ficou parada ouvindo a enxurrada de problemas. Ela não disse nada no início. O rosto dela foi perdendo o brilho malicioso. A expressão fácil e sedutora foi sumindo, sendo substituída por um nojo evidente. Os olhos dela ficaram frios e calculistas. Ah, entendi. Então quer dizer que você não é o ricaço que você finge ser. A voz dela soou seca, áspera, sem nenhum pingo do carinho fingido de sempre. Quer dizer que a sua mulher corna era dona do dinheiro e você não passa de um parasita sustentado por ela. Tiago arregalou os olhos. Ele tentou inventar uma desculpa esfarrapada, mas as palavras não saíam da boca. Mas ela foi muito suja fazendo isso pelas minhas costas. Foi covardia da parte dela esconder tudo de mim. Ele tentou se defender. Bruna deu uma risada alta e escandalosa. O som da risada ecoou pela sala vazia. Suja. Covardia é colocar a vizinha na cama da mulher que paga o seu teto. Covardia é expulsar de casa quem coloca comida no seu prato. Você não passa de um coitado patético, Tiago. As palavras da Bruna foram navalhas cortando a carne dele. Ela não teve a menor piedade. Ela deu as costas e marchou em direção à porta de entrada. Acho que a gente não tem mais nada para conversar aqui. Ela disse sem sequer olhar para trás. E fica o aviso. Eu não perco meu tempo com um homem que anda a pé e não tem um tostão no bolso. Muito menos com quem é burro o suficiente para perder a mina de ouro que tinha em casa. A porta bateu com violência. O estrondo fez os quadros tremerem na parede. Todas as pontes haviam sido queimadas. Tiago estava completamente sozinho na sala daquele apartamento enorme. O ambiente agora parecia um mausoléu. Ele havia perdido a Helena, a mulher de verdade que era a coluna de sustentação da vida dele. Ele havia perdido o respeito incondicional da mãe, que agora olhava para ele como se olhasse para lixo. Ele ia perder o carro dos sonhos. E a vizinha aproveitadora tinha acabado de cuspir na cara dele. Ele sentou no sofá caro de couro. Ele olhou para o chão de madeira. Ele sentiu um frio na barriga assustador. Uma solidão de congelar a alma. Durante os últimos anos ele surfou numa onda de conforto e superioridade que ele não ajudou a construir. Ele acreditava ser o mestre do universo, quando na verdade ele não era o dono de absolutamente nada. A queda era brutal. E o sabor amargo da derrota era pior do que engolir veneno. Ele achou que tinha vencido a batalha quando apontou a porta para Helena. Mas a guerra inteira havia sido perdida naquele exato momento. O tempo foi passando sem pedir licença. Tiago conseguiu vender a caminhonete para uma agência de carros usados por um valor muito abaixo da tabela FIPE. O dinheiro que ele pegou foi apenas o suficiente para pagar o banco pelos próximos 2 meses e devolver uma pequena quantia que devia para a mãe, Dona Carmen. Assim que recebeu o dinheiro da venda do carro, foi correndo até o cartório da cidade. Ela não queria mais correr riscos com o filho. Ela preparou um documento de doação em vida da chácara para a sobrinha mais velha dela, deixando o usufruto para si mesma. Ela garantiu que Tiago nunca mais colocasse as mãos no patrimônio da família. O apartamento em São Paulo continuou no nome dos dois de forma provisória. Mas Dona Carmen fazia questão de ligar para o filho todo final de mês. Ela ligava apenas para ameaçar que iria vender a parte dela para estranhos se ele atrasasse um único dia a parcela do financiamento. Aquilo era uma espada de fogo apontada para o pescoço dele 24 horas por dia. No trabalho as coisas foram de mal a pior. A cabeça do Tiago estava afundada em problemas.
Ele perdeu prazos de entrega de relatórios. Ele brigou com colegas. O diretor da empresa cansou do baixo rendimento dele. Ele foi rebaixado de cargo. O salário, que já não era suficiente, foi cortado. Ele teve que ajustar a vida de forma dolorosa. Todo o dinheiro que entrava na conta no quinto dia útil desaparecia imediatamente para pagar as contas básicas e a maldita parcela do banco. Ele passou a comer marmita requentada. Ele parou de comprar roupas. Ele nunca mais viajou para a praia nos feriados prolongados. A rotina dele virou uma prisão de concreto. O apartamento, a empresa, o apartamento. O estresse e a má alimentação cobraram o preço. Tiago engordou 10 quilos em menos de um ano. O cabelo começou a cair. A postura de homem vitorioso desapareceu. Ele andava com os ombros curvados. O olhar sempre fixo no chão. As noites de sábado eram torturantes. A solidão gritava nos ouvidos dele. Ele tentou usar aplicativos de relacionamento. Ele marcou encontros em cafés baratos. Mas as mulheres farejavam o fracasso de longe. Elas olhavam para aquele homem amargurado, com roupas velhas, falando mal da vida e sem nenhuma perspectiva de futuro. E nunca mais respondiam às mensagens dele. Ninguém quer entrar em um barco que já está afundado. Ele passava horas deitado na cama lembrando da Helena. Ele lembrava do cheiro do café fresco que ela fazia de manhã. Ele lembrava de como ela resolvia problemas complexos pelo telefone com um tom de voz incrivelmente calmo. Ele lembrava do toque suave das mãos dela. Ele tomava tudo aquilo como garantido. Ele achava que ela existia apenas para servi-lo. Ele demorou para enxergar que a Helena era o verdadeiro motor turbinado do casamento deles. Ela não era uma empregada doméstica de luxo. Ela era uma empreendedora feroz. Uma mulher com visão de futuro. E ele, como um idiota de marca maior, cuspiu no prato em que comia diariamente. Certa noite, sem conseguir dormir, ele abriu a galeria do celular. Ele achou as fotos do casamento deles. Helena usava um vestido branco simples, mas maravilhoso. O sorriso dela iluminava o ambiente inteiro da foto. Ele estava de terno escuro, rindo, com cara de quem tinha tirado a sorte grande na loteria. E ele tinha. Mas jogou o bilhete premiado no lixo. A culpa apertou o peito dele como um torno mecânico. Ele abriu o Instagram. Ele digitou o nome dela na barra de pesquisa. Ele vasculhou o Facebook. Ele procurou até no LinkedIn. Nada. Nenhuma pista. Helena parecia ter sido apagada do mundo digital. Ou ela tinha mudado o nome. Ou ela tinha bloqueado todas as contas dele e dos amigos em comum. A agência dela também não estava mais registrada nos diretórios online antigos. Ela fez questão de deletar o Tiago da história dela como se ele fosse um vírus de computador. Cada manhã que o Tiago levantava da cama, a sensação era de derrota pura. O apartamento enorme que antes inflava o ego dele, agora era um mausoléu frio. As paredes brancas pareciam rir da cara dele. O pagamento da parcela mensal era um castigo impiedoso. Uma punição financeira que ele mesmo se obrigava a cumprir para não ir morar debaixo da ponte. Ele ficou com as paredes luxuosas, mas perdeu absolutamente todo o resto. Enquanto Tiago afundava na própria mediocridade, Helena começava a voar alto. Os primeiros dias no hotel não foram um mar de rosas. A cama era estranha. O barulho do corredor atrapalhava a concentração. A dor de um casamento destruído pela traição batia de vez em quando. Mas Helena era construída com aço por dentro. Ela se permitiu chorar apenas uma noite. Na manhã seguinte, ela abriu o notebook em cima da pequena mesa de madeira do quarto do hotel. Aquela tela brilhante era a passagem de ida dela para a liberdade. Ela mandou e-mails para todos os seus clientes fixos. Ela explicou que estava passando por uma reestruturação física da agência, mas garantiu que todas as campanhas de marketing continuariam rodando perfeitamente. A competência dela falava por si. Nenhum cliente cancelou o contrato.
O dinheiro guardado na conta do seu CNPJ dava uma margem de segurança gigantesca. Ela nunca gastou à toa. Ela sabia o valor do próprio trabalho. 2 semanas depois de sair do hotel, Helena assinou o contrato de aluguel de um apartamento muito moderno no bairro de Pinheiros. O lugar não era gigante, mas era perfeito. Ela mesma comprou os móveis pela internet. Escolheu uma decoração minimalista. Encheu a sacada com plantas verdes. Ela montou um escritório espetacular no quarto de hóspedes, com monitor duplo e cadeira ergonômica. A sensação de pisar descalça no chão da própria casa sem ter que pisar em ovos por causa do humor de um marido tóxico era libertadora. Ela não precisava mais esconder extratos bancários. Ela não precisava mais abaixar a tela do computador quando ele passava. A conversa áspera com Dona Carmen tinha sido um ponto de virada definitivo. A responsabilidade pelas contas daquela família disfuncional não era mais dela. Ela tinha lavado as mãos. E a água levou toda a sujeira embora. A saída calma e calculada tinha evitado um desgaste emocional desnecessário. A ausência de barraco fez a vingança ser 1000 vezes mais eficiente. Com a mente livre e focada, Helena decidiu que era hora de pisar no acelerador da carreira. Ela investiu dinheiro em cursos avançados de inteligência artificial aplicada ao marketing. Ela aprendeu novas estratégias de tráfego pago. Ela começou a fazer reuniões por vídeo com empresas maiores. O boca a boca sobre o talento dela se espalhou rápido. Em questão de 4 meses, o faturamento mensal da empresa dela triplicou de tamanho. Ela começou a recusar clientes pequenos porque não tinha mais espaço na agenda. O sangue corria quente nas veias dela. Ela voltou a treinar na academia do prédio todos os dias cedo. Ela mudou a alimentação. Ela comprou roupas novas que valorizavam o corpo. Ela marcou almoços com antigas amigas que o Tiago sempre dizia que eram mais influências. Helena não sentia raiva. Não sentia vontade de ligar para o Tiago para esfregar o sucesso na cara dele. Ela sentia apenas pena. Uma pena distante e fria. Como se ele fosse uma notícia trágica no jornal de ontem. Ele cavou o próprio buraco. Ele pulou dentro e jogou a terra em cima de si mesmo. A justiça silenciosa do universo já tinha feito o serviço completo. Quando o relógio marcou 8 meses da separação, a vida de Helena deu o salto definitivo. Ela recebeu uma mensagem no LinkedIn de um recrutador executivo. Uma das maiores agências de publicidade da Avenida Faria Lima estava procurando uma diretora de projetos especiais. Eles acompanharam o crescimento das campanhas que ela gerenciava de forma autônoma. O convite era irrecusável. Salário astronômico. Bônus por metas. Participação nos lucros da agência. Helena aceitou na hora. Ela vendeu a carteira de clientes do seu CNPJ para uma colega de profissão de extrema confiança. Ela fechou a pequena empresa e entrou no mundo corporativo de alto nível pela porta da frente. A agência forneceu um auxílio moradia maravilhoso. Helena se mudou para um complexo residencial de luxo a poucos quarteirões do trabalho. O novo apartamento tinha janelas do chão ao teto. O chão era de madeira nobre. A cozinha tinha ilha de mármore. Ela decorou o lugar com peças de arte que começou a colecionar. Ela viajou para a Europa nas férias. Ela conheceu pessoas brilhantes. Ela experimentou vinhos que custavam o equivalente a uma parcela daquele maldito apartamento do Tiago. Helena renasceu das próprias cinzas como uma mulher poderosa. Focada. Inabalável. Ela descobriu a liberdade pura e crua que só a independência financeira completa pode proporcionar a uma mulher. Ela percebeu que o melhor presente da vida dela não foi a falsa estabilidade de um apartamento herdado. Foi ter saído daquela porta com a sua mala azul e a sua própria coragem. E esse prêmio ninguém no mundo poderia roubar dela. 2 longos e arrastados anos se passaram. A vida em São Paulo não perdoa quem fica parado. Tiago continuava no mesmo lugar. A vida dele estava paralisada. Ele ainda morava no apartamento financiado. Ele se recusava a vender o imóvel por puro orgulho e pelo medo da fúria constante de Dona Carmen. O emprego dele era o mesmo. Medíocre.
Entediante. Sem perspectiva nenhuma de promoção. O salário era devorado pelos impostos e pelos boletos. O corpo dele refletia o fracasso. Ele estava visivelmente acima do peso. O rosto estava inchado por causa do consumo exagerado de cerveja barata nos finais de semana solitários. As roupas estavam apertadas e gastas. Ele não tinha mais nenhum vestígio do rapaz charmoso que costumava ser. Certa manhã de quinta-feira, o chefe do Tiago pediu para ele levar um pacote de documentos físicos até a sede de um banco parceiro. O banco ficava na Avenida Faria Lima, o coração do dinheiro na capital paulista. Tiago pegou o metrô lotado. Ele estava suando no terno barato. Ele desceu na estação e começou a caminhar pela calçada larga, cercada por prédios espelhados maravilhosos. Ele observava as pessoas engravatadas andando rápido com copos de café na mão. Ele se sentia um peixe fora d'água naquele ambiente de sucesso. Foi então que o mundo do Tiago parou de girar. Um carro preto luxuoso parou suavemente no meio-fio, bem em frente a um edifício corporativo imponente de vidro escuro. O motorista de luvas brancas saiu e abriu a porta traseira do veículo. Uma mulher desceu do carro. Os saltos altos bateram no chão de pedra com firmeza. Ela vestia um conjunto de alfaiataria feminino cortado sob medida. Um tom de azul marinho impecável. O cabelo castanho estava escovado perfeitamente. Ela segurava uma bolsa de grife discreta em uma das mãos e um tablet na outra. Era Helena. Tiago congelou no meio da calçada. O coração dele disparou num ritmo doloroso. A garganta secou de forma instantânea. Ele não conseguia piscar os olhos. Aquela mulher deslumbrante, confiante, com uma postura de presidente de empresa. Era a mesma mulher que ele chamava de dona de casa preguiçosa. A mesma mulher que ele tinha enxotado do apartamento de forma humilhante. Ela estava radiante. A pele dela brilhava. Um sorriso largo e sincero iluminava o rosto dela. Segundos depois, um homem desceu pela outra porta do carro. Ele era alto. Tinha cabelos levemente grisalhos nas laterais. Usava um terno cinza chumbo de corte italiano. Ele tinha uma aparência de quem estava acostumado a tomar grandes decisões. O homem deu a volta no carro. Ele parou ao lado de Helena. Ele colocou a mão de forma muito gentil e protetora na base das costas dela. Ele sorriu para ela. Ela retribuiu o sorriso com uma intimidade inegável. Os dois caminharam juntos em direção à porta giratória do saguão espelhado. Tiago sentiu as pernas falharem. O pacote de documentos quase caiu da mão dele. Ele foi forçado a dar um passo para trás e se encostar na parede de concreto para não cair no chão da rua. A ilusão final de que ele havia saído ganhando alguma coisa com aquela separação foi estilhaçada em 1000 pedaços de vidro cortante. Ele viu com os próprios olhos a verdade cruel. Ele não tinha destruído a vida dela. Ele tinha libertado o monstro do sucesso que morava dentro dela. A Helena que ele conhecia estava morta. Aquela nova Helena reinava absoluta. Enquanto ele amargava a própria derrota preso num apartamento financiado que sugava o sangue dele todos os dias. Aquela cena de 2 segundos foi a punição suprema. O castigo derradeiro que o destino guardou para ele. Não havia nada que ele pudesse dizer. Não havia mensagem de texto que pudesse consertar aquele abismo gigantesco que o separava agora. Ele ficou ali plantado na calçada fria da Faria Lima. Ele observou o momento exato em que Helena sumiu atrás das catracas de segurança do prédio luxuoso. Ela nunca olhou para trás. Ela sequer imaginou que ele estava a poucos metros de distância. Para ela, Tiago era menos que uma sombra do passado. O sol continuou brilhando forte na avenida movimentada. As pessoas esbarravam nos ombros caídos do Tiago enquanto andavam apressadas. Ele apertou os papéis contra o peito suado. Engoliu o nó do tamanho de uma bola de bilhar que estava travado na garganta. Ele arrastou os pés em direção ao metrô para voltar para sua vida vazia. E pela primeira vez na vida dele, ele teve a certeza absoluta, irrefutável e dolorosa,
De que ele havia destruído a própria felicidade com as próprias mãos. Mãos que agora só serviam para carregar o peso insuportável de todas as escolhas erradas que ele tomou.